Amanhã, portanto, nessa quinta-feira, há um indicativo da Presidenta da República, Presidenta Dilma, receber a coordenação do movimento da coalizão em prol da reforma política, coordenação essa formada pela CNBB, OAB, senador Eumano, pela UNE, pelas centrais sindicais, pela plataforma dos movimentos sociais, bem como também os senadores e senadoras, a exemplo de Vossa Excelência, que se somaram nessa luta cívica em prol exatamente da reforma política, com ética, com democracia, com eleições limpas, que culminou, inclusive, com uma vitória extraordinária, quando, na última semana, o Supremo Tribunal Federal exatamente acolheu os argumentos da ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela OAB e, portanto, declarou inconstitucional o uso das doações privadas, das doações empresariais, ou seja, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o uso do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Hoje, inclusive, estivemos lá no Supremo, quando do início, exatamente, da sessão, entregamos ao ministro Lewandowski uma cópia do manifesto da coalizão, subscrito por 37 senadores e senadoras, e, na verdade, tinha mais senadores para assinar. Ocorre que alguns estavam, inclusive, viajando, como o senador Requião, em missão oficial, o senador Lindenberg, etc., e outros. Mas o fato é que este manifesto, encabeçado pela OAB, CNBB, pelas entidades da coalizão, subscrito pelos senadores, foi entregue hoje ao ministro Lewandowski, e é este manifesto, senador Eumano, que nós queremos entregar nas mãos da presidenta Dilma. E o que é que pede esse manifesto? Pede que a presidenta Dilma, em sintonia com o que decidiu a nossa Corte Maior, que foi declarar inconstitucional o financiamento privado a campanhas e partidos, em sintonia com o que pensa a maioria da sociedade, quando em pesquisas já se manifestou claramente contra o financiamento empresarial a partidos e campanhas, o que a gente quer nesse manifesto, que nós esperamos entregar amanhã à presidenta Dilma, ela vete os dispositivos do projeto de lei 5375/2013, que lá na Câmara restabeleceu as doações empresariais. Nós queremos, portanto, que ela vete os dispositivos desse projeto de lei no que diz respeito exatamente ao financiamento empresarial a partidos e campanhas. Segundo, senhor presidente, quero aqui mais uma vez, aqui na tribuna, falar sobre a greve exatamente dos professores das universidades e dos servidores técnicos administrativos das instituições de ensino superior públicas de todo o país. Greve essa, senador Walter Pinheiro, que já se arrasta exatamente há 4 meses. Desde o início, que enquanto coordenadora do Núcleo da Educação da bancada do PT, junto com a deputada Margarida Salomão, deputada Angelina, nosso coordenador do núcleo também lá na Câmara, ou seja, em nome do Núcleo da Educação da bancada do PT, nós temos nos colocado exatamente à disposição e temos exercido exatamente a mediação entre a luta dos servidores, dos professores da universidade, junto exatamente ao governo. Ainda a semana passada, nós tivemos, junto com o comando de greve da FASUBRA, estivemos, portanto, em uma audiência com o secretário executivo, o professor Luiz Cláudio, portanto, dando continuidade aos esforços que precisam serem cada vez maiores e mais intensos para que a gente possa exatamente chegar a um entendimento. E eu quero aqui dizer, senhor presidente, que estamos muito esperançosos que a greve possa ter o seu desfecho, ou seja, que a greve dos servidores técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior do nosso país possa terminar, uma vez que avançou as negociações com o governo, e ontem mesmo o comando de greve da FASUBRA orientou a categoria em todo o país a
aceitar a proposta de reajuste salarial do governo e suspender, portanto, a paralisação. Com essa orientação do comando, os servidores técnicos administrativos em todo o país, né, que têm os seus sindicatos dos trabalhadores vinculados exatamente à FASUBRA, ou seja, os servidores em todo o país estão realizando as suas assembleias, avaliando exatamente a proposta que finalmente, né, foi negociada, enfim, com o MEC, e, portanto, a nossa expectativa que, depois da avaliação que está sendo feita pela categoria dos servidores técnicos administrativos em todo o país, a proposta exatamente possa ter a aceitação da maioria. Quero aqui dizer ainda, senhor presidente, que durante todos esses 4 meses atuamos, né, exatamente junto com outros parlamentares, o núcleo de educação da bancada do PT, comprometidos e sensíveis com a luta pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que nós sempre tivemos, né, portanto, atuamos sensíveis exatamente a toda essa luta para mediar as negociações, por entender, claro, que as reivindicações são mais do que justas e por entender, né, que esse foi sempre o nosso compromisso, o compromisso do Partido dos Trabalhadores, né, de lutar pela valorização do serviço público, e a valorização do serviço público passa fundamentalmente, né, pelo respeito e a valorização salarial e profissional dos servidores e dos trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, quer dizer, o governo terminou, repito, fruto de toda a pressão, fruto de toda essa luta dos servidores técnicos administrativos liderados pela FASUBRA, o governo terminou apresentando essa contraproposta que agora está sendo avaliada em todo o país. Quero aqui destacar, senhor presidente, que nessa proposta o governo se comprometeu com um aumento de 10,8% nos vencimentos a ser pago em 2 anos, além de reajustes em benefícios como auxílio alimentação, auxílio pré-escolar e na parcela de ressarcimento dos planos de saúde. É claro que essa contraproposta que o governo federal apresentou está muito longe, né, ainda de responder ao atendimento total das reivindicações. As reivindicações essas que passam não só pela questão da reposição salarial, mas passa fundamentalmente pelo aprimoramento, né, do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores técnicos e administrativos das universidades, plano esse que eu tive a alegria de relatar quando deputada lá na Câmara. Mas eu quero aqui, senhor presidente, em que pese, repito, né, a proposta do governo não atender na totalidade às reivindicações da FASUBRA, eu quero aqui, nesse momento, destacar o bom senso dos coordenadores do movimento, do comando de greve, dos coordenadores exatamente da FASUBRA. O bom senso por quê? Em avaliar, né, a atual conjuntura que nós estamos vivenciando e, portanto, orientar os servidores a voltar ao trabalho. O que não quer dizer de maneira nenhuma que a luta, né, por melhores salários e condições de trabalho mais dignas estejam terminadas. Muito pelo contrário, a luta vai, sem dúvida nenhuma, continuar. Quero aqui mais uma vez reafirmar, né, que enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, seja aqui no Senado, como seja na Câmara, nós estaremos sempre apostos aqui, né, para continuar nos empenhando no sentido de fazer o governo, né, cada vez mais avançar. Quero aqui, inclusive, fazer um destaque. Nós vamos continuar insistindo, senador Walter, para que essa proposta que o governo anunciou no conjunto das medidas recentemente, né, anunciadas, divulgadas pelo governo federal, a proposta, por exemplo, de adiar o reajuste do funcionalismo, que inicialmente estaria previsto para janeiro, e adiar esse reajuste para agosto, quero dizer que nós consideramos essa proposta um equívoco, injusto, e quero dizer mais ainda, que nós vamos continuar lutando para que essa proposta possa ser revista, ou seja, para que não tenha o adiamento
do pagamento, do reajuste salarial, do funcionalismo público, dos servidores do governo federal, inclusive dos servidores técnicos administrativos, portanto, dos professores e de todos aqueles que venham exatamente a fazer os acordos, né, e chegar no entendimento com o governo federal. Nós vamos continuar insistindo, repito, para que não haja exatamente o adiamento, né, do reajuste salarial a ser concedido ao funcionalismo público federal. E, em debate aqui, os servidores técnicos administrativos e os professores. Bem como também quero aqui dizer que nós vamos continuar lutando para que o governo reveja mais um equívoco daquelas medidas, que é a pretensão do governo, né, ou a intenção do governo de extinguir o chamado abono de permanência. Isso é um equívoco também. Em outro momento, inclusive, eu voltarei a falar sobre esse ponto, né? Mas nós também vamos lutar para que essa questão da extinção do abono de permanência também seja revisto. Quero, portanto, aqui dizer, senhor presidente, que, como relatora, como já mencionei, que fui, quando deputada, do plano de cargos e salários dos servidores técnico-administrativos das instituições superiores, faço questão aqui, né, de reafirmar que está mais do que na hora de rever vários itens desse plano e estamos confiantes, né, de que o governo, né, será sensível e avançará o suficiente para reconhecer esses direitos dos servidores técnicos administrativos consignados no plano de cargos, carreiras e salário. Portanto, quero aqui colocar que, se a decisão dos servidores forem, repito, de voltar ao trabalho, isso não significa que a luta terminou e muito menos que as negociações terminaram, de maneira nenhuma, né? Tanto o governo como a direção da FASUBRA já estabeleceram, inclusive, um calendário, né, para discutir cada um dos itens do plano de carreira que precisam ser exatamente aprimorados. E aqui, volto a dizer, nós continuaremos sempre atentos, vigilantes, né, e comprometidos na defesa dos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras e nos colocaremos sempre à disposição, né, do que for necessário para a gente atuar, fazendo a mediação junto ao governo federal, na perspectiva exatamente de quê? Não só de respeito, mas de reconhecimento, né, dos direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras, né, das instituições federais de ensino superior em todo o nosso país. E reconhecer, né, os direitos dos servidores técnicos administrativos das universidades que estão em greve passa fundamentalmente para a gente avançar no que diz respeito à implementação do plano de cargo, carreira e salários desses servidores. Por fim, senhor presidente, quero aqui também, nesse momento, falar de uma outra greve, né, lá no meu estado. Me refiro agora à greve da Universidade Estadual dos professores, precisamente dos professores da Universidade Estadual, lá do Rio Grande do Norte. O que motivou essa greve, senador Elmano, foi exatamente um acordo que havia sido celebrado com o governo anterior, e esse acordo estabelecia, né, dentre outros itens, a questão da reposição salarial. Havia já, dentro do acordo, o compromisso de uma parcela dessa reposição salarial ser feita exatamente agora no primeiro semestre. O governador, apesar dos esforços que foram feitos, né, alegou que o problema da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que o governo do Estado está acima desse limite, e que, portanto, né, não foi possível, né, atender essa justa reivindicação dos professores. Mas eu quero aqui, mais uma vez, fazer um apelo, né, ao governador do Estado, né, fazer um apelo também lá ao Ministério Público, no sentido de que mais esforços sejam feitos. Já são mais de 120 dias de paralisação das atividades docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nós não estamos falando de uma instituição qualquer. A UERN é um patrimônio, né, do povo do Rio Grande do Norte, na medida em que ela cumpre
né, um papel relevante, que é exatamente de formar gerações e gerações. A UERN, que tem a sua sede, o seu campo central em Mossoró, não está só em Mossoró. Ela está em várias outras cidades, polos, exatamente do nosso estado. Inclusive na capital também, está no oeste, né, está, enfim, em várias regiões. 120 dias de greve, senhor presidente, significa, né, meses de estudantes sem terem o seu direito sagrado, que é o acesso ao ensino, o acesso ao saber, ou seja, sem aulas. 120 dias de greve significa também a angústia dos professores e servidores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que, na verdade, estão lutando, né, por aquilo que lhes é de direito, que é exatamente o quê? O respeito e a valorização salarial e profissional. O governo do Estado, né, já tem, inclusive, uma minuta pronta de um projeto de lei a ser enviado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para que se tenha o amparo jurídico e aí conceder exatamente o reajuste aos professores e aos servidores. De forma que eu quero aqui dizer, senhor presidente, que já participei de várias reuniões, inclusive com a presença, né, do governo do Estado, né, já fiz vários apelos, já estivemos no Ministério Público, fizemos apelos também ao Tribunal de Contas lá do nosso Estado, tendo em vista exatamente essa problemática aí, da questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Assembleia Legislativa também, de forma que eu quero aqui encerrar dizendo mais uma vez, claro, da minha solidariedade aos colegas professores e servidores da UERN que estão em greve, ao mesmo tempo em que renova aqui o meu apelo para que mais esforços sejam feitos, né? Sejam feitos. É o governo do Estado, é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é a Assembleia, para que, enfim, né, seja encontrada uma saída. Seja encontrada uma saída capaz de atender às justas reivindicações dos professores e servidores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e, portanto, né, as atividades voltarem à sua normalidade. É isso exatamente o que deseja, não é só os professores, os estudantes e suas famílias e os servidores, é isso que deseja exatamente a população e a sociedade norte-grandense como um todo. Tem, inclusive, um indicativo de uma nova reunião, né, com o governo do Estado nessa quinta-feira, e a nossa expectativa, a nossa esperança, hoje mesmo falei com o professor Pedro Fernandes, que é o reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tenho mantido contatos também lá com a direção da ADUERN, que é a Associação dos Docentes da Universidade Estadual. O reitor me disse hoje que tem um indicativo de uma nova reunião com o governo do Estado nessa quinta-feira, e aqui, portanto, o nosso apelo, mais do que o nosso apelo, aqui, né, a nossa esperança, né, de que nesta nova reunião, enfim, né, a negociação avance concretamente, portanto, que se chegue a um entendimento e que os professores e servidores possam voltar ao trabalho. Muito obrigada, senhor presidente.